Olá, sou o professor João Quadros e estou aqui para falar sobre segurança da informação, que é um assunto bastante atual e sempre vai ser atual, porque desde que existe informação, há necessidade de haver segurança sobre ela. Desde quando o homem começou a expressar a sua capacidade de colocar informações, seja em tablets, seja em argila, seja no que for, a segurança sobre aquela informação já existe. E quanto mais a tecnologia humana vai se desenvolvendo, mais há necessidade de aumentar a segurança desta informação. Então, esse conjunto de slides, na verdade, representa a introdução ao tema. Para que segurança da informação? Onde a informação é insegura? Ela é insegura em situações como o erro, acesso indevido, erros que podem ser erros de programa, erros de segurança, assim, de não botar, por exemplo, você deixar a porta do seu carro aberta, você está pedindo para alguém roubar, né? Se alguém perceber isso. Então isso é um erro, você não fez de propósito, você se esqueceu, você cometeu um erro. Acesso indevido é quando você, né, não é você que está errado, é a outra pessoa que está agindo de forma indevida. Né? Um ladrão que invade sua casa, você não convidou ele para entrar em casa e você trancou todas as portas, mas ele conseguiu entrar. E o que esse ladrão vai fazer? Vai furtar. No caso, os ladrões virtuais, eles furtam informação. E para isso, eles podem usar de fraude. Como assim? Fingir que são outra pessoa, fingir que é uma empresa, entendeu? Para poder enganar e retirar algo de você. Além de sabotar, né, muito comum, né, em algumas empresas, né, alguns funcionários revoltados procurarem fazer sabotagem, né, principalmente com os dados da empresa. E também pode ser causas da natureza, né? Causas da natureza e causas do homem. Bem, muitos de vocês não eram nascidos, mas em 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, lá em Nova York, né, lá existia grandes empresas de dados. E assim que os aviões, né, bateram nas torres, as torres caíram, medidas de protocolo de segurança foram acionadas para proteger aqueles dados que estavam ali na torre. Quando teve o furacão lá em Nova Orleans, também as empresas que trabalhavam com informação tiveram que se proteger. Então são coisas que às vezes estão fora da nossa capacidade de previsão que fazem com que a gente estabeleça, né, um perímetro de segurança, o protocolo de segurança. E o objetivo é criar formas de manter o serviço incólume e funcionando, né? Um serviço que está sendo disponibilizado pela empresa de dados. O que a gente chama de segurança da informação é um conjunto de processos, um grande processo que é um conjunto de processos, que visa proteger as informações armazenadas em computadores situados em rede ou standalone mesmo, mas hoje em dia tudo está em rede. Por que surgiu essa necessidade? Né? Antes você tinha segurança particular do seu computador, mas não havia assim roubo, né, de informação. Existia era a sabotagem, né? Os vírus entravam no computador e prejudicavam as suas máquinas, né? E por quê, né? Pra por pura maldade mesmo. Mas com o advento das redes, a intensificação do uso dessas redes pelas empresas e pessoas, o surgimento das redes sociais, os big datas, né, as estruturas de grande informação distribuídas, gerou uma necessidade maior ainda de segurança da informação. Porque agora, por exemplo, você está vendo esse slide. E esse slide você está vendo porque você está acessando a rede. Pelo fato de você estar acessando a rede, você já está num ambiente inseguro, em que se você não tomar certas providências,
as pessoas podem entrar no seu computador, podem prejudicar, podem roubar dados, podem fingir que são outras pessoas e com isso causar grandes danos patrimoniais e pessoais às pessoas envolvidas. Desde que começou a se fixar esse mercado de rede, no final dos anos 90, a segurança se volta para dois grandes mercados. O mercado corporativo, né, que é bancos, né, grandes empresas de tecnologia, Google, Amazon Prime, hoje Netflix, Disney Plus, tudo isso, né, com alta capacidade de tráfego. Então, há necessidade de muita segurança para proteger essas informações. E a segurança voltada para o mercado doméstico, os usuários de rede ou da internet, né, ou de redes sociais. Né, WhatsApp, Discord, não há uma rede social inviolável, tá? Todas são violáveis, com maiores ou menores graus. Então, há necessidade mercadológica, no mercado de TI, de pessoas que saibam dominar bem os conceitos e as aplicações voltadas para a segurança. É óbvio que o mercado corporativo é onde a gente mais investe, onde é mais investido. Por exemplo, a empresa que primeiro criou segurança bancária no mundo foi no Brasil. Caso vocês não saibam, essa empresa ainda existe até hoje e se associa ao Banco Bradesco, que foi o primeiro banco no mundo, praticamente, que construiu um sistema de segurança mais elaborado. Para o mercado corporativo, a segurança visa as redes, né, através de criptografia, autenticação, protocolos, plataformas e outras formas de segurança, e em sistemas em geral, firewall, sistemas de antivírus bem sofisticados que atuam em redes, cavalos de Troia, vermes, quer dizer, antivírus, anti-cavalo de Troia e antivermes, né, anti qualquer tipo de hardware ou malware que tente causar dano ao seu computador. Uma regra básica: todo sistema computacional de comunicação, principalmente se ele está conectado a uma rede, é vulnerável, sujeito a ataques e intrusões. Todo. Seu celular é vulnerável. Tá? Um tablet que tem um chip Wi-Fi ligado ou Bluetooth é vulnerável. Qualquer sistema computacional, mesmo standalone, ele tem uma vulnerabilidade. Mas quando ele se conecta à rede, essa vulnerabilidade cresce exponencialmente. Eu costumo dizer e até brincar que o único computador seguro no mundo, ou um dispositivo eletrônico de comunicação seguro no mundo, é aquele que nunca foi ligado. Porque no dia que você ligou ele pela primeira vez, já era. Ele já está sujeito a ataques e intrusões. Bem, o que é uma intrusão e como ela procede? Isso é o caminho do hacker, né? Do que busca a invasão com propósitos diversos a sistemas de informação de comunicação. A primeira coisa que eles fazem, né, que o hacker faz, é análise de vulnerabilidade. Ou seja, como é que eu posso invadir aquele sistema? Qual é o melhor caminho para invadir o sistema? Isso leva tempo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de protocolo TCP/IP, que tem 65 mil portas para cada endereço IP e cada uma dessas portas está associada a um serviço, são 65 mil oportunidades de invasão que cada máquina ligada na rede pode ter. E isso precisa de uma análise de vulnerabilidade. O hacker fica testando as portas, que tem portas que ele não pode usar porque não estão sendo usadas e não tem serviço associado, ele não vai poder se conectar. Então, muitas vezes, o que ele tem que fazer? Ele tem que
jogar um programa para você, você não está vendo, esse programa abre uma porta que você nem sabe que está aberta, e através daquela porta ele então invade o seu sistema. Né? E são os adwares, os malwares fazem isso. Mas ele tem que prever uma situação de que uma porta não está sendo usada. Então ele tem que usar uma análise, ele tem que analisar naquele lugar onde ele quer invadir qual é a melhor forma de fazer aquilo. Depois, uma vez que ele veja a melhor forma, aí sim ele vai ver como é que ele vai invadir, quais são as ferramentas de invasão. Pode ser um adware, um malware, pode ser uma invasão física, pode ser um dispositivo eletrônico colocado, um pendrive colocado atrás de uma máquina que ninguém está vendo. Então, ele vai prover um meio de efetuar aquela invasão a partir da vulnerabilidade que ele encontrou. Depois ele vai pular o muro, ou seja, ele vai, né, procurar invadir. A partir desse momento ele vai atacar, né? Ele vai tentar roubar. E aí, quando ele ataca e invade seu sistema, ele obtém sucesso. E o que ele pode fazer? Roubar seus dados, prejudicar seu computador e outras coisas que ele pode fazer, né, para poder causar dano, né, ao seu ambiente. A vulnerabilidade tem a ver com os pontos fracos. É uma falha de segurança. Todo sistema tem falha. O problema é encontrar essa falha. Tá? Alguns sistemas são muito fortes, então você demoraria 1 ano, 2, 3, 4 anos para descobrir uma falha de segurança. E até lá, essa falha já teria sido descoberta e teria sido provido um meio de impedir o uso dela. Então, quanto mais forte for o sistema de segurança tanto da parte de software quanto de hardware, menos efetiva vai ser uma intrusão, uma invasão. Tá certo? Então, a vulnerabilidade são os pontos fracos. A ameaça propriamente dita, pulando o muro, né, é a tentativa de ataque. Né? É explorar as vulnerabilidades, usar ferramentas para que você possa causar o dano de confidencialidade, ou seja, você não tem mais confiança naquilo que está sendo transmitido ou em quem está lá. Integridade, aqueles dados podem perder a integridade, podem deixar de ser aqueles dados originais e eles podem ser dispostos de maneira indevida, como por exemplo, vocês viram há pouco tempo, a invasão no sistema de CPF, né, de bancos e empresas que manipulam isso, que colocaram à vista 223 milhões de CPFs na rede mundial. Né? E além do CPF, informações, né, como data de aniversário, nome da mãe, capazes de fazer com que alguém indevidamente possa fingir ser você e causar um dano na sua confidencialidade. Pode ser intencional ou não intencional. Às vezes alguém descobre, né, a falha na segurança por descuido, né? E em vez de avisar, fica em silêncio e aquele ambiente fica então vulnerável para ataque. Não foi intencional, mas vai causar dano. O ataque propriamente dito, desculpe, o ataque propriamente dito, que é o ato, né, de assumir os controles de segurança do sistema de informação para fazer o que você quiser, né, compromete todo o patrimônio da pessoa ou empresa que ele esteja atacando. Por exemplo, um exemplo, uma empresa grande tinha um método de conexão chamado Virtual Private Network, que exigia um token para fazer a conexão. Um dia, um dos funcionários que foi demitido, ele conseguiu impedir que o token fosse desativado. Né? Quando você saía da empresa, o token era desativado, mas ele conseguiu, porque ele era bom de eletrônica, ele mudou o hardware do token, do dispositivo que gerava o token, para impedir a desativação dele, usando uma forma de
de ataque, né, ou de vulnerabilidade, onde ele simulava que era um token válido. E o que, que ele fazia então? Ele invadia a rede, e olha, ela tinha esse token de segurança. Não, só que o cara era um expert em eletrônica, conseguiu mudar um circuito, então toda vez que ele ia lá entrar na rede, o token era dito como válido, mas ele na verdade estava simulando o token de outra pessoa, né? Aí um dia descobriram isso e não foi nem aqui, foi em outro país, a pessoa foi presa, né, e pagou por esse problema. Aqui no Brasil nossas penas de invasão ainda são pequenas, mas nos Estados Unidos e na Europa são bastante rígidas, né? Há muito tempo. Esses ataques eles podem ser ativos, ou seja, o objetivo é alterar dados, ou passivos, quando o objetivo é a obtenção dos dados, como por exemplo vocês viram agora nesse problema aí dos juízes, dos procuradores, né, onde um hacker entrou na rede deles e roubou os dados, obteve informações. Ele fez uma escuta oculta das transmissões das redes sociais que estavam sendo usadas pelos procuradores e juízes. E ao liberar esses conteúdos de mensagem, né, ele manifestou que a intenção dele era clara, ou seja, era roubar as informações para poder disponibilizá-las de forma indevida, né? Em qualquer país onde hajam leis fortes de comunicação, como por exemplo nos Estados Unidos, que já existem leis há muito tempo, e em alguns países da Europa, esse tipo de ação é crime passível de 4 a 10 anos de prisão sem sursis, né? Para vocês terem uma ideia. No nosso país, infelizmente, ainda não há uma lei penal eficiente, né, e eficaz para punir e prevenir esse tipo de ataque. A maioria dos ataques são de hackers que estão fora da empresa, mas existem ataques internos. O exemplo que eu acabei de falar era uma pessoa que atacava a empresa internamente, ou seja, ele era um ex-funcionário, ele entrava na rede da empresa e roubava dados para vender para os rivais dessa empresa, né? E muitas vezes esses ataques, esses prejuízos ocorrem internamente. Às vezes uma sociopatia de alguém dentro da empresa, ela usa a senha pessoal para causar algum dano e de uma maneira eficiente, de modo que não seja descoberto. É muito comum, né, alguém perguntar numa empresa, qual é a sua senha para eu poder usar aqui, que eu não estou conseguindo acessar. Aí você ingenuamente, né, chega e passa a sua senha para outra pessoa e ela passa então ao ataque fingindo que é você e é você que leva a culpa. Nunca passe sua senha para ninguém, gente. Mesmo que seja seu melhor amigo do universo, sua senha é pessoal. Atacar não significa sucesso. Atacar significa que eu quero alcançar o objetivo de explorar a vulnerabilidade do sistema e a pouca eficiência das medidas das contras-medidas de segurança existentes, ou a falta delas. Acredite, se quiser, existem muitas empresas, principalmente as pequenas, que não têm nenhum sistema de segurança eficaz capaz de impedir ataques. As contramedidas são justamente os mecanismos, procedimentos ou processos, hardwares ou softwares, colocados no ambiente do sistema, que são para reduzir o risco de ataques. Como eu falei, gente, você não zera, tá? O seu risco pode ser 0,0001, mas sempre vai ter risco de vulnerabilidade. Não existe sistema invulnerável, nem vai existir, porque o mundo de TI ele é muito cheio de zeros e uns,
que podem ser encontrados para fazer o mal. O que você faz é colocar tanta segurança que o hacker, por mais esperto que ele seja, ele ou demora muito tempo e com isso ele não consegue sucesso, porque você vai descobrir, ou simplesmente cansa e vai atacar uma pessoa que não fez a preparação anti-risco necessária. Quando uma empresa é atacada, né, isso aparece no jornal e tal, ela perde mercado, né? Perde dados, perde a sua integridade, perde a sua confiabilidade. As pessoas passam a não mais ver a empresa como algo confiável. Por exemplo, há pouco tempo, uma grande empresa de software, né, sofreu aí um ataque, né, lícito, né, alguém obteve os dados, né, criou um sistema de aprendizado para identificar pessoas usando os dados que estavam abertos dessa empresa para influenciar eleições, né, num determinado país. E isso causou problema de perda até de valor dessa empresa no mercado mobiliário, no mercado de ações, né? Isso causou imobiliário, desculpe, mercado de ações, causou perda para essa empresa, porque esse tipo de situação mostra que a informação que você está colocando lá, ela pode ser roubada e com isso ser modificada, com isso ser manipulada. Então a confiança que você tem naquela informação depositada desaparece. Quando existe a invasão propriamente dita, é o momento que alguém rouba a sua informação, é o momento que alguém entra no sistema, alguém não autorizado, tá certo? Entra naquele sistema e faz o que quer. Às vezes, existem certas sociopatias que as pessoas só têm o prazer de entrar e não fazem nada, não roubam informação, não modificam nenhum dado, não fazem absolutamente nada, tem só o prazer de invadir. E muitas vezes, né, algumas empresas contratam pessoas assim para poder justamente é, prever, né, situações de ataques reais. Ele contrata pessoas para invadir o sistema, para ver o que é vulnerável naquele sistema. Isso é uma coisa que existe. É um mercado, né, do hacker do bem, vamos dizer assim. Ok, e o que a gente precisa para ter essa segurança, né? O que a gente chama de requisitos de um sistema seguro? A gente tem esses itens aí: a disponibilidade, a privacidade, a confidencialidade, a integridade, a autenticidade, o controle de acesso e o não repúdio da informação. Vamos ver cada um desses itens um a um. O objetivo é que a empresa que trabalha nessa segurança seja confiável, íntegra e disponibilize os dados para a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, dentro dos critérios de segurança certos. Os processos de segurança da informação, para trabalhar com aqueles requisitos, eles vão definir restrições, quais são essas restrições, gerenciamento dessas restrições, a definição da política de segurança para gerenciar essas restrições e o projetar e construir modelos de segurança. Ok. O que é disponibilidade? É você garantir que a informação vai ser entregue para a pessoa certa no momento que ela precisar. Ou seja, a informação está disponível para aquela pessoa que deseja aquela informação e tem autorização para mexer naquela informação. Então, o sistema de disponibilidade deve garantir que o acesso à informação não vai ter interferência, né?
um hacker pode fazer isso, pode tem um ataque chamado Denial of Service, em que você não faz nada, você manda trocentos requisitos lá para a página, pá, você vai atacando, atacando, e o sistema cai. Quando o sistema cai, ele não suporta, ele entra em pane, você está interferindo no acesso da informação daquele sistema que foi atacado. Isso é um ataque de disponibilidade, né? Então você tem que garantir a disponibilidade, é um critério de segurança. Ora, se você tem que garantir que a pessoa certa acesse os dados certos na hora certa, então você tem que criar um sistema de autorização do proprietário daquela informação. Somente você pode ver as informações médicas ou financeiras que sejam privadas a você. Ninguém mais pode ter esse acesso, a não ser que você autorize. Tá? Mas essa autorização ela tem que ser formal, ela tem que ser legal, dentro da lei. Ela não é, o cara me deu a senha, então significa que eu posso entrar e ver as informações. Não. Apesar de que pode ser um ato de boa fé, né, uma boa fé ingênua, né? Isso não autoriza que essa pessoa possa ver os seus dados, tá certo? Como eu disse, senhas são algo pessoal. Se você distribui suas senhas para os outros, você está fadado a alguém que não é você pegar as suas informações. E o sistema não vai se prevenir disso, porque ele vai achar que é você. A única forma de você prevenir isso é você alterar sua senha e não passá-la a mais ninguém. A confidencialidade, ela tem a ver com a proteção de indivíduos não autorizados. É o que eu acabei de falar, né? Você autoriza, né, alguém a mexer nos seus dados, mas isso tem que ser legal, isso tem que ser de forma íntegra, para que a informação não seja acessada por pessoas que você não quer que acesse aquela informação. Por exemplo, é muito comum isso em jovens, né, que brincam de jogar fotos um pouco mais livres uns com os outros, achando que estão jogando para a pessoa certa. Mas às vezes uma pessoa invade o WhatsApp, o Facebook, ou seja lá qual for, o Discord, ou qualquer outra rede social, que são todas vulneráveis, e acessa aquela informação que não era para ela e podem prejudicar você. Então, a confidencialidade é um item importante na proteção da informação. Garante que a informação no sistema são acessíveis somente a quem foi autorizado a vê-las e se definir. Às vezes uma invasão acontece para alterar informações. Então, tudo começa já na definição do banco de dados, que vai dizer quem é que pode alterar, modificar, incluir, mudar status, apagar, atrasar ou responder mensagens. Quem pode mexer naquela área do sistema? Já começa isso quando você define os dados. Você diz, esse dado é dessa pessoa e somente ela vai acessar esse dado. Então você cria isso para fazer com que a informação seja íntegra. Veja só, isso não garante que uma pessoa de má fé coloque uma informação incorreta em um sistema, tá certo? Mas isto é considerado, né, um crime, né? Falsidade ideológica. Você, na verdade, se coloca como, por exemplo, você entra num sistema de currículos do CNPq e você diz assim, eu fiz o doutorado em Harvard, só que você não tem comprovante, você nunca fez doutorado em Harvard. O que vai acontecer com você é que isso é uma falsidade ideológica e vai prejudicar sua vida profissional muito, tá certo? Então, a integridade da informação, ela é o que você considera verdadeiro daquela informação.
mas não garante que a informação seja verdadeira. Garante apenas que você, né, a integridade garante que você e somente você pode alterar, modificar, escrever ou fazer qualquer coisa naquela informação. A autenticidade, né, é o login, validar a identidade de um usuário ou dispositivo. Né? Isso tem N formas, né? No seu celular mesmo. Né? Você tem a biometria, você tem aquele traçar, né, como é que se diz? Ligações de pontos, tudo para você ter certeza de que não é uma falsa identidade que está ali no sistema. Ok? Isso é muito interessante, porque a autenticidade, né, é um item muito forte para os hackers. A melhor maneira de você atacar um sistema é você entrar, como eu acabei de falar para vocês, de um ataque que foi, né, de uma pessoa que fingia ser outra através de um dispositivo eletrônico. Isso é quebra de autenticidade. Então, os sistemas de segurança têm que ser bem rígidos, né, para causar esse tipo de impedimento de alguém que não é a pessoa se fazer passar por ela, ou a empresa, né? E, finalmente, né, o controle de acesso, que são todos os processos operacionais, né, para detectar e prevenir acessos não autorizados. E também para permitir acessos autorizados num sistema. Eu falei do não repúdio, né? Não repúdio é você garantir que a informação, né, não possa ser interferida e, com isso, ser negada a transmissão ou recepção. Por exemplo, você chega e manda um e-mail para alguém. Esse e-mail não chega. Por quê? Porque alguém interferiu. Então, o sistema não pode permitir isso. Essa situação de você interferir na transmissão ou recepção da informação é o que a gente chama de não repúdio, ou seja, não pode repudiar a informação que está sendo transmitida ou recebida. Bem, tudo isso leva à construção de uma infraestrutura de segurança da informação, um projeto de segurança. Começa com a criação de uma política de segurança corporativa. Né? Primeira coisa, é conscientizar todo mundo da empresa que há uma situação de invasão de risco ao acesso aos dados. E criar, então, formas de proteção e conscientização contra essa situação. A infraestrutura de segurança envolve hardware, como firewall, né, procedimentos de auditoria, envolve aspectos jurídicos, sistemas, né, de criptografia, de detecção de intrusão, de análise de vulnerabilidades, autenticação de usuários, assinatura digital, certificado digital. Então, toda essa gama de sistemas, de hardware e software disponíveis para vocês, para garantir que todos aqueles requisitos de segurança, né, disponibilidade, autenticidade, integridade, não repúdio, controle e acesso, sejam o mais seguros possíveis. Depois que você instituiu a política de segurança na sua empresa ou no seu ambiente de trabalho, você então vai analisar os riscos. O que são os riscos? É tudo que pode ocorrer de errado. Né? E, como diria um velho filósofo dos riscos, né? Se algo pode ocorrer errado, previna-se, porque vai ocorrer, né? A menos que você se previna. Então, se você acha assim, poxa, aquele copo vai cair porque tá bamba, ele vai cair porque tá bamba. Qual é a sua atitude, então? Você tem que botar aquele copo firme para que ele não caia. Então, isso é uma análise de risco e a atitude que você toma em função disso. Então, a análise de risco avalia tudo que pode ocorrer de errado. Possível e impossível. Né? Por exemplo, se está dentro da sua casa, um raio pode entrar dentro da sua janela e acertar só o seu computador? Pô, a probabilidade disso ocorrer é muito pequena, mas você tem que se prevenir desse tipo de situação, né? O máximo possível. Algumas situações são impossíveis de serem previstas.
tá? Outras são muito possíveis. Por exemplo, eu botar um antivírus no meu computador, porque eu vou acessar 500 sites e algum desses sites vão ter softwares maliciosos. Ora, isso é um risco banal e a solução é banal também. Mas se você não tomar, esse risco banal vai ser a porta de entrada de um hacker. Então não basta só verificação dos riscos, mas também a cada risco uma prevenção, uma premonição para que ele não ocorra. Por isso, a gente tem que gerenciar o risco, que é você identificar, controlar e minimizá-los. Acabar com eles é impossível, mas também você pode minimizar tantos riscos que vai ser como se estivesse totalmente protegido. Isso inclui o risco propriamente dito, custo e benefício. Quanto custa para uma empresa ou para você colocar um antivírus na sua máquina? Uma vez uma determinada pessoa me veio com essa pergunta: olha, eu estou sofrendo muito de invasão. Aí eu perguntei: que antivírus você está usando? Eu estou usando um antivírus tal, que é gratuito. Eu aconselhei ela a usar um antivírus pago X, né? Aí a pessoa, mas vai custar muito. Não custava muito não, mas a pessoa era meio pandura. E no final das contas ela acabou comprando, usa isso até hoje, renova a assinatura a cada 3 anos e tá lá. O nível de ataques àquela máquina reduziu drasticamente, quase a zero. Para não dizer que não tem ataque, quando ocorre é porque a própria pessoa cometeu um erro, tá? Mas assim, invasão através de um site e tal, que acontecia frequentemente para aquela pessoa, reduziu-se quase a zero. E o que acontece é quando a pessoa insiste, o antivírus avisa: não, você realmente quer ir lá? E a pessoa diz: eu quero. Aí não tem antivírus que possa segurar, né, uma situação dessa. De qualquer maneira, todo risco tem uma prevenção e um custo para aquela prevenção. Você tem que analisar. Por exemplo, nós moramos no Brasil. Você constrói um data warehouse para Big Data, num ambiente onde você colocar 500 servidores ali. Aí você vai investir num prédio que seja a prova de terremoto na escala Richter 8, que suporte até escala Richter 8. Pô, esse prédio vai ter um custo muito grande. A pergunta é: no Brasil, já ocorreu algum terremoto na escala Richter 8 nos últimos 300 anos? Não. Então você está investido numa coisa cujo risco é muito mínimo de acontecer. E aí então o custo vai ser elevado. Você está investindo em algo que, por exemplo, se um cometa cair na Terra, você não precisa nem se preocupar, né? Porque o dado vai para o espaço. Mas um terremoto na escala 8, né, na escala Richter 8, no Brasil, desde Cabral não aconteceu, né? Então não vai ser agora que vai acontecer. Pode ser que aconteça? Pode, tudo é possível. Mas qual é a probabilidade disso ocorrer? Muito pouca. Então para que você vai gastar dinheiro nisso se isso é um risco mínimo? Agora, o risco de um hacker entrar no Data Warehouse através da porta SMTP de send-mail é enorme, né? Então você tem que se prevenir. Ali vale a pena gastar dinheiro, porque ali é uma situação cujo risco é 100% de ocorrer. Então você tem que minimizar isso a 0,0001% de ocorrer. Então vale a pena você investir nisso. Entenderam? Há riscos e riscos, né? E existe o risco de haver um terremoto? Claro que existe. Qual é a probabilidade? Muito, mas muito pequena. Pode ser que ocorra daqui a sei lá, 1000 anos. Então, para que você vai construir um prédio, né, para ficar firme daqui a 1000 anos, com os computadores que daqui a 1000 anos não vão ter mais nenhum sentido, nem mesmo no museu, né? Então, é para isso que serve a análise de risco, para você ver exatamente onde você tem que gastar para não haver um problema com seus dados. Agora, mesmo com toda essa proteção,
você ainda corre risco. Por quê? Porque não existe sistema invulnerável. Existem sistemas dificílimos de serem atacados, mas não são invulneráveis. E uma vez que se descubra a vulnerabilidade dele, todo o sistema de segurança que você construiu vai para o espaço, que basta uma pessoa atacar para fazer a zona no seu sistema. Então veja como é uma coisa contínua. Você não bota um antivírus e descansa em berço esplêndido. Você tem que atualizar, você tem que ver qual é o melhor antivírus realmente, você tem que ver se outros dispositivos de segurança sejam necessários, um firewall, talvez um cadeado eletrônico, coisas desse gênero. Então, riscos sempre vão existir. A gente chama isso de risco residual. Ou seja, você fez tudo, né, com os maiores riscos. Não é aqueles riscozinhos pequenos, você tem que ficar de olho, porque aquilo pode fazer com que a sua máquina seja invadida. Então isso, gente, é o primeiro overview, né, a primeira visão que a gente vai ter dessa parte de segurança e que vocês vão agora travar conhecimento com outras aulas que serão ministradas sobre esse tema. Agradeço aí a paciência e vamos manter seguros os nossos